Olá, senhores, como estão? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Direito Empresarial 4 no curso de férias. Senhores, o último assunto que nós vimos foi execução concursal. Perfeitamente. Então, nós vimos alguns detalhes sobre a execução concursal e chegamos à conclusão que, diante de um Estado juiz, nós teremos a figura do executado, que seria o dito devedor. E do outro lado, nós teríamos uma quantidade de exequentes. A primeira noção que nós temos é de um litisconsórcio ativo. Um processo de execução em que nós temos apenas um executado no polo passivo e vários exequentes concorrendo concursalmente contra esse executado. Muito bem. A fim de obter os seus créditos pagos, saudados. Ok, senhores. É importante que nós tenhamos em mente que nós consigamos identificar esse executado. Nós precisamos saber, primeiramente, se esse executado ele é ou não é empresário. Se esse devedor ele é ou não é empresário. Então, devedor empresário e devedor não empresário. Esse devedor, ele não sendo empresário, essa execução concursal será regida pelo Código de Processo Civil. Se esse executado ou devedor, ele for empresário, essa execução concursal será regida pela lei número 11.101/2005. Para o empresário ou para o não empresário, seria muito mais benéfico que fosse regida pela lei 11.101. Ela traz algumas vantagens, alguns benefícios a esse executado que o Código de Processo Civil não traz. Um dos exemplos mais comuns é que na Lei 11.101/2005, antes de nós adentrarmos propriamente dito na execução de fato, nessa execução concursal, é permitida a esse empresário uma fase de recuperação judicial, de uma recuperação desse seu empreendimento. Outro detalhe importante em relação a essa Lei 11.101, que muitas vezes não é nem necessário você cobrir todo o débito em relação aos exequentes. Muitas vezes, você cobre a maior parte desse débito com a permissão desses exequentes e você já tem extinta a obrigação em relação a esses exequentes. Quando ela é regida pelo Código de Processo Civil, não. Você só terá extinta a sua obrigação a partir do momento que você liquide o total do débito que você tem com esses exequentes. Então, diante de uma execução concursal, é necessário que eu tenha a noção correta de quem é esse executado. Olha, essa lei ela se aplica ao empresário. De início é importante nós termos essa noção. Mas não são todos os empresários. Vamos imaginar uma empresa pública. Não se aplica essa lei. Uma sociedade de economia mista. Não se aplica essa lei. As empresas de investimento, seja ela de origem
privada ou pública, não se aplica essa lei. As cooperativas, principalmente essas, não se aplica essa lei, porque a cooperativa não é uma empresa. Então é importante que nós saibamos quais são as exceções, quem são os tipos de empresários que essa lei se aplica. Correto, senhores? Então vamos ter essa noção. Já sabemos que ao empresário é regido pela Lei 11.101 e ao não empresário é regido pelo Código de Processo Civil. Então, para que nós possamos aplicar essa lei, nós precisamos cumprir certos requisitos, preencher certos pressupostos. E os pressupostos, eles já estão aqui. Já nessas primeiras aulas que nós tivemos, nós já conseguimos identificar quais seriam os pressupostos para o uso dessa lei. A primeira dela, mais fácil, nós já temos, já observamos, que seria que o executado fosse um devedor empresário. Então, o devedor empresário seria o primeiro pressuposto para a utilização dessa lei, para que essa execução concursal fosse regida por essa lei. Vamos lá. Primeiro pressuposto, o devedor empresário. O segundo pressuposto seria o que nós chamamos de insolvência. Com um certo cuidado. Porque a insolvência, que todo mundo tem a noção, a insolvência dita civil, ela é uma insolvência que tem como conceito quando o indivíduo não tem condições, o seu patrimônio não é capaz de cobrir tudo o que ele deve. Essa é dita insolvência civil. Ou seja, tudo que eu tenho, se eu vender, não será capaz de cobrir o que eu tenho para pagar. Esse seria o insolvente civil. No nosso caso, como pressuposto para a utilização da lei da falência, esse insolvente, ele não é um insolvente civil. Esse é um insolvente jurídico, senhores. É a insolvência jurídica. Que ela é uma insolvência que não está ligada economicamente a um conceito econômico. Essa insolvência jurídica, primeiramente, ela é presumida. O indivíduo pratica certos atos que levam a crer essa insolvência jurídica. Vamos lá, vamos imaginar. O artigo 94 da Lei de Falências, ele tem 3 incisos que ele consegue determinar bem quais seriam essas situações. No primeiro dele, ele fala na impuntualidade. Ou seja, na impuntualidade justificada. O empresário, ele não é pontual nos seus pagamentos, no cumprimento de suas obrigações. E não existe motivo que justifique isso, e ele mesmo não se justifica quanto a isso. Uma outra situação seria inúmeras execuções em face desse devedor frustradas. Ou seja, seriam execuções não cumprir a obrigação do devedor. Ele é executado individualmente por outras pessoas, por outros credores, e ele não cumpre essas obrigações. Ele não paga, ele não salda o que deve. E uma terceira situação seria a prática de atos de falência. São atos pré-determinados na lei, são situações previstas na lei, no artigo 94, em que levariam a crer que o devedor estaria sob a égide da insolvência jurídica. Um terceiro pressuposto que nós precisamos nos atentar, senhores, é o pressuposto da sentença declaratória de falência. Esse é o último ato de uma fase processual.
de uma fase pré-falimentar. É um último ato de uma fase pré-falimentar, que ela indicaria o início do processo falimentar. É claro que nós não vimos ainda essa fase pré-falimentar, que será algo dos nossos próximos assuntos, das nossas próximas aulas. Mas essa sentença declaratória de falência seria um dos pressupostos para o início de um processo falimentar. Para que eu tenha um processo falimentar, para que eu seja regido por essa lei 11.101/2005, eu preciso desses três pressupostos. Eu preciso ter um devedor empresário. Eu preciso de uma insolvência jurídica, que é uma insolvência presumida. Não confundam a insolvência jurídica com a insolvência civil, que seria quando você tem muito menos do que você tem para pagar. A insolvência jurídica ela é presumida. Nada tem a ver apenas com a parte econômica do fato. O que se declara na insolvência jurídica são situações previstas no artigo 94 da Lei 11.101/2005, no seu inciso 1, no seu inciso 2 e no seu inciso 3, que estaria ligado à impontualidade injustificada no cumprimento de suas obrigações do devedor, no caso, inúmeras execuções, sequências de execuções frustradas por parte de alguns credores em relação ao devedor, e por último, a prática de atos de falência, que estão todos previstos no inciso 3º desse artigo. Suprido esse segundo pressuposto, nós partimos para o terceiro pressuposto, que seria uma sentença declaratória de falência, que seria o último ato de uma fase pré-falimentar, que daria início a um processo falimentar. Lembrando que essa sentença declaratória de falência, ela tem natureza constitutiva. A natureza jurídica dessa sentença declaratória de falência é constitutiva. Perfeitamente, senhores. É importante que nós, em complemento à aula anterior, e falamos sobre a execução concursal, inclusive trazendo um exemplo de uma situação de como seria útil a execução concursal para os credores, nós estamos aqui, nós ramificamos, mostramos um elemento gráfico em que nós temos, de um lado, os exequentes, do outro, o executado. Paramos e identificamos esse devedor executado, buscamos identificá-lo como empresário ou não empresário. Dissemos que ele não sendo empresário, essa execução concursal será regida pelo Código de Processo Civil. E ele sendo empresário, essa execução concursal será regida pela Lei 11.101/2005, que é muito mais benéfica em frente ao Código de Processo Civil. E trouxemos também para essa aula os pressupostos necessários para iniciarmos um processo falimentar. Diante do que foi exposto, senhores, eu pleiteio, eu solicito que vocês deem uma olhada no material que eu enviei para vocês, a parte teórica, o suporte teórico dessa aula. Frente a esse suporte teórico e fim da leitura de vocês sobre esse suporte teórico, anotem as dúvidas e, tendo mais dúvidas, pergunta ao patriota. Obrigado.